E além de tudo, é locutora, é chique demais, né? Que chique. Você viu que voz maravilhosa daquela moça? Não sei quem é. É boa. Ai, olha que situação que a gente fica, né? Eu, dias e dias longe de casa, aí eu converso lá com a minha filhinha, ela, papai, você vai voltar hoje? Aí eu, não, minha filha, vou voltar amanhã. Aí falo com a Fabiana, minha esposa, o Rafael que tava lá, e aí, você chega logo? Da manhã, que hora você chega? É assim, né? Aí quando eu chego aqui, vejo essa coisa toda, eu falei, se desse pra ficar mais um pouquinho. Mas eu não posso falar, se isso aparecer no Brasil, não entra em casa. Não entra em casa. Meus amigos, vamos lá, né? Assim, bem bonitinho. Oficialmente, deixa eu ver. Tá na pinta. E aí, bom dia ou boa tarde? Bom dia, tarde. Boa tarde, dia. Ah, não vou resistir. Depois que falaram pra mim ali que tem gente aqui, tem americano. Hello, good morning, very good morning. Oh, if you prefer, hello, good afternoon. Very, very good afternoon. Eu tô falando que vou ficar bom nesse negócio, vocês vão ver. Gente, é uma alegria enorme poder retornar aqui ao KSSF. Na realidade, é interessante, porque a sensação que eu tive é que eu sempre conheci isso aqui. É tão familiar, né? É um ambiente tão caloroso, tão amoroso, tão bondoso. Eu conversava com alguns, já posso chamar de amigos mesmo, né? Porque é uma integração profunda esses dias todos. A gente conversava ali fora, como que esse afeto é essa ponte, né, linda que o Senhor da vida espera de nós. Porque é o que constrói, não é? É a primeira fase de todo o processo, é a chave. As religiões podem ser portas, mas a religião de Deus é o amor, é o afeto, é o carinho, é o que conecta. Quando você está conectado, aí você se permite todo o resto, não é assim? Aí você pode falar, dar conselho, opinião, estuda o livro que quiser, assiste palestra, vai para as tarefas, fala o que for, seja lá o caminho que for. Mas tem que se conectar primeiro. E o caminho do amor é extraordinário. Então, por isso, nós vamos conversar um pouquinho com vocês nessa tarde de hoje sobre o poder transformador do amor. Meus amigos, na década de 70, nós tivemos para a história da humanidade muitos acontecimentos marcantes, em todos os níveis. Segundo as tradições do mundo espiritual, na década de 70 que começa o fluxo de reencarnações, desses seres luminares que têm ajudado na nossa transição planetária, intensificado a partir dos anos 2000, mas iniciado na década de 70. Não por acaso, nesse país, na década de 70, nós assistimos o florescer da psicologia positiva, da psiconeuroimunologia, que marcou para sempre uma nova forma de ver a vida. Porque antes era assim, nós não estudamos a saúde, a gente estuda a doença. E aí a gente tenta fazer o oposto. Desde a época quando houve as primeiras dissecações de cadáveres, quando a gente vê lá Leonardo da Vinci estudando dissecações na Idade Média, a medicina era baseada na doença e não na saúde. Aí vem a psiconeuroimunologia com a nova tendência mostrando, não, nós vamos estudar a relação mente, corpo e emoções e ver o que funciona, não o que não funciona. Na década de 70, a psicologia positiva, com o trabalho do Martin Seligman, do Dr. Seligman e do Mihaly Csikszentmihalyi, começa a nos mostrar que, do ponto de vista emocional, é a mesma coisa. Ao invés de estudar a tristeza, nós vamos estudar a alegria. Inclusive, foi feito um levantamento na Biblioteca Pública Americana, em 1992, sobre a quantidade de trabalhos acadêmicos ligados à depressão, quase 5.000. E ligados à alegria, 315. Dá para entender porque a humanidade é tão boa em ficar deprimida, né? A gente estuda a depressão, lógico. Então, a década de 70 ela foi maravilhosa. Trouxe uma série de benefícios ao mundo. Foi na década de 70 que nasceu a programação neurolinguística, como uma ponta extraordinária, reforçando o conceito que nossa linguagem modifica o nosso mundo interior e que nós somos donos da nossa vida, a partir do momento que a gente toma posse de si mesmo. Não existe vítima de si mesmo. Nós determinamos o nosso destino. E no dia que essa ficha cai, a gente muda tudo. Mas também foi na década de 70 que nossa amada doutrina conheceu
muitos aspectos especiais. Na década de 70, lá no Brasil, nós tivemos os famosos programas Pinga Fogo, que ajudaram a disseminar a doutrina espírita por todo o país. Pessoas que nunca tinham ouvido falar no espiritismo ficavam extremamente receptivas, principalmente aquela imagem transmitida de amor na voz e na doçura única que nosso amado Chico oferecia. Com aquele jeitinho, desculpem, viu, baianos, mineiro de ser. Mas ele passou pela Bahia, eu sei. Aquele jeitinho mineiro, eu não ia perder a chance, lógico. Aquele jeitinho mineiro de ser, direitinho, ele foi chegando como quem não quer nada, né? Chamaram ele para um programa. O pessoal da TV Tupi, que era uma audiência da época, né? A TV Globo atualmente, em termos de popularidade, ele começou com um monte de perguntas, e perguntas capciosas. Vamos pegar esse sujeito, bora mostrar que ele é uma farsa. E o programa teve uma audiência da história. Tanto que era para durar 2 horas, durou 4. Convidaram o Chico para retornar. E a partir dali o Chico já não tinha vida, que passou a não ter mesmo, né? É sério. Não é à toa que ele sofreu um infarto alguns anos depois. Um excesso de trabalho profundo, tremendo. Ele volta, tem outra oportunidade no Pinga Fogo, pouco antes da década de 80. Antes de a própria TV Globo, né? Através do Augusto César Vanucci, junto com a doutora Marlene Nobre, o próprio Divaldo, ancorarem a campanha do Chico para o Prêmio Nobel da Paz. A década de 70 foi maravilhosa. E Chico só não ganhou por uma questão política. Porque tinha mais de 2 milhões de assinaturas reunidas, um trabalho gigantesco que falava em seu favor. Aliás, ele, na humildade de sempre, nunca se julgou merecedor de nada, né? Como sempre, quem ama nunca se julga merecedor de nada. Mas estava lá, aquele baluarte do Evangelho. Você sabe que é interessante a esse respeito? Algumas das pílulas eu comentei isso, porque eu acho fantástica essa resposta. Nessa época, a Folha Espírita fez uma entrevista com Chico, e aí perguntaram para ele assim: Chico, você está sendo candidato, né? Seu nome está sendo proposto para você receber o Prêmio Nobel da Paz. Mas o que é paz para você, Chico? Chico podia ter respondido várias coisas, né? Olha a profundidade, meu Deus, olha a profundidade da resposta do Chico, gente. Ele fala assim: paz é uma coisa que a gente pode dar para todo mundo, mesmo sem ter. Presta atenção na profundidade dessa resposta. Paz é uma coisa que nós podemos dar para todo mundo, mesmo sem ter. A pessoa fala assim: mas como que eu vou dar paz para você se eu não tenho paz? É aí que está a delicadeza da profundidade da resposta do Chico. Porque só existe uma maneira da gente encontrar paz. É disseminando paz. Quando você é um instrumento para ajudar a humanidade a ter paz, a paz do outro te traz paz. Porque a gratidão do outro traz harmonia. Observa. Não há salvação fora do amor. Porque quando a gente ama, a gente tem a necessidade de se doar. E quando você tem a necessidade de se doar de alguma forma, a alegria do outro se torna sua alegria. É matemática de novo. O meu egoísmo só serve ao meu ego. Mas quando eu amo você, a sua alegria se torna minha. Quando eu sou egoísta, a única alegria que serve para mim é a minha. Quando eu amo você, eu tenho 200 formas diferentes por dia de ficar alegres. É muito mais fácil. Então, paz é uma coisa que a gente pode dar mesmo sem ter. Então, a década de 70 marcou a humanidade por vários motivos. Mas, em especial, foi nessa década também que nós tivemos no direito brasileiro um caso único na história, talvez até do direito mundial, né? Pelo menos pela primeira vez. Nos autos de defesa, né, do caso Maurício, envolvendo o Zé Divino, foi aceita uma carta psicografada para inocentar uma pessoa que estava sendo acusada de assassinato por ter acidentalmente matado o amigo, cuja psicografia veio, né, por intermédio do morto, o recém-desencarnado, através das mãos abençoadas do Chico, com todas as características, detalhes de descrição do crime. O juiz, doutor, né, Orimar, que fez todo o processo, ele julgou o caso 2 vezes, o caso foi julgamento 3 vezes o Zé Valdivino foi absolvido. A primeira vez ele conta
que quando ele teve acesso aos autos, né, então, naturalmente, a promotoria tinha feito todo o sistema, todo o processo, né, para tentar condenar o Zé Divino. E aí havia uma descrição perfeita do que havia acontecido. E ele se surpreendeu, porque o advogado de defesa postulou, junto dos autos, a carta psicografada pelo Chico. E então ele está lá folheando os autos, ele fala, né, que 150 páginas, de repente, uma carta psicografada? Quer dizer, o nome do Chico era famoso, ele não conhecia o Chico, né? Mas ele, muito criterioso, foi ler. Quando ele vai ler, ele se surpreende que, abre aspas de novo, o morto, assim na palavra dele, né, ipsis verbis, o morto descreve exatamente a mesma sequência de fatos que havia sido descrita pela parte acusatória. Sendo que seria impossível Chico ter tido acesso àquelas informações na mesma sequência descritiva, sendo que os autos, obviamente, estavam lacrados. Então aquilo fez com que ele, cético que o for até então, tivesse no mínimo uma boa vontade em ler, porque ele, como um juiz correto, não queria ser injusto. E o resto, a história já conta. Por causa dessa carta, ele foi inocentado 3 vezes. 2 vezes por ele e 1 vez em júri popular. Tanto que o promotor não recorreu ao caso. E assim se tornava famosa uma das mais extraordinárias provas científicas da vida após a morte. Para quem busca provas, as cartas consoladoras de Chico Xavier. As cartas consoladoras psicografadas pelo Chico, com riqueza de detalhes de pais, de mães, de filhos, que tinham desencarnado abruptamente e que retornam através, meus amigos queridos, das mãos abençoadas daquele coração generoso de amor, para poder trazer detalhes e consolo para as almas aflitas que ficaram na terra, para mostrar que a morte não existe e que o amor é a força que transforma, independente dos planos. A maioria dos pais, é óbvio, não era espírita, não tinha conhecimento espírita algum, nunca haviam estado numa casa espírita e iam buscar as mensagens pelo desespero. Muitos pisavam numa casa espírita pelo desespero, porque o preconceito era muito grande. E eram surpreendidos com detalhes que eram impossíveis que Chico soubesse. Muitos pais sequer avisavam que iam, eles apareciam. Como se aqui fosse uma reunião, a psicografia tivesse acontecido, um casal entra, se senta em algum lugar aqui do auditório e do nada começa: querida mamãe Dedinha. Sabe assim? Detalhes. Aí só se ouvia um choro na sala. Pronto. Identificou o casal. E aí começava: a morte não existe, mamãe, pare de chorar pelos cantos. A tia Lola tá assim, assim, assado. Vovó Dadá me acolheu e eu guardo com carinho tudo que você me disse. Não tinha como. Algumas cartas, meus amigos, tinham a comprovação grafológica. A grafia era igual à do encarnado. A assinatura era igual à do encarnado. Não, do encarnado. Quando ele estava encarnado. Era igual ao do encarnado. Enquanto ele estava encarnado, ele desencarnado tinha assinatura igualzinha. Então nós vamos ver como o mundo espiritual trabalha conosco de várias formas para mostrar que a morte não existe e que o amor transforma e ao mesmo tempo cura. Porque o amor de Deus, ele existe para nós em vários caminhos e em vários lugares. Mas para esse amor entrar, a gente tem que deixar, né? Porque infelizmente muitos de nós ainda não deixam o amor divino entrar. A gente reclama que a vida não vai para frente, mas nem sempre a gente faz a nossa parte. Fala que não é. Isso é muito sério. Tem muitas pessoas que querem comer omelete, mas ninguém quer quebrar o ovo. Eu quero ser feliz, mas eu penso negativo. Difícil. Eu quero que a minha vida se transforme para melhor, mas eu sou preguiçoso. Eu quero melhorar a minha saúde, mas eu me alimento mal. Não faço exercício nenhum, não vou ao médico, não tenho cuidado nenhum. Eu quero ter um relacionamento afetivo melhor, mas eu não quero mudar. Quem muda é ela. Quem muda é ele. Eu quero melhorar a minha relação com os meus filhos, mas eles têm que me entender. Eu quero ser uma pessoa muito mais capacitada e inteligente, mas eu não gosto de ler. E não me manda estudar, piorou. Ih, assistir aula então? Fala sério, né? Deve ter algum caminho mais fácil. Mas eu quero melhorar. Entende? Então não tem jeito. Então muitos de nós ficam brincando de viver enquanto a vida passa. Essa é a verdade.
Gente, olha, tem umas coisas muito claras, entendeu? O mundo espiritual é muito claro. Olha, quem planta pé de couve, colhe couve. Não tem jeito, né? Se você planta jaqueira, você colhe jaca. Se você planta pé de pêssego, você colhe pêssego. Não adianta plantar uma macieira e querer colher laranja, né? Vou plantar uma laranjeira, vou colher maçã. Não tem jeito. Se eu passo a minha vida toda duvidando de mim, achando que eu não mereço, que eu não dou conta, que Deus é alguém distante de mim, ó pobre de mim, né? Quem sou eu? A gente brinca, né? Quem é brasileiro vai se lembrar, menos quem é da, meu Deus, da minha época, falar assim. Nunca imaginei que eu ia começar a falar assim da minha época. Lembra-se desse personagem? Ó céus, ó vida, ó azar, ninguém me ama, ninguém me quer, nada dá certo pra mim, tudo dá tão errado. Se bem que o desenho era americano, né? Da Hanna-Barbera, né? O Lip e o Hard. Ó Lip! Lembra da hiena? Do Hard? Então, assim, às vezes a gente vive com a síndrome do Dodói. Eu não sou ninguém, eu não dou conta de nada. Ainda acho que isso é bonito, né? Vou chamar a atenção de Deus, fingindo que eu sou uma pessoa humilde, que eu não mereço nada. E não adianta nada, porque a vida passa, você fica mal, deprime, adoece, desencarna, fica mal, até cair a ficha que é você que tem que fazer o serviço que só você pode, e só eu posso. Então o amor transforma, sim, para quem quer. Porque muitos conviveram com Jesus e não foram transformados naquele momento que estavam ao lado do Cristo. Mataram o corpo físico dele. Então não basta conviver com a luz para se iluminar. Nós precisamos nos abrir para ela. Então, mais uma vez, o convite maravilhoso que o mundo espiritual nos traz é essa. É que nós estamos fazendo para nos abrir para o amor. Porque o mundo maior, meus amigos, sempre nos faz vários convites. Vários convites. É através da dor, é através de um convite de um estudo, é através de uma carta, é através de um livro, é através da mediunidade, é através do trabalho social, é através da dor, é através de várias maneiras. Mas só quando a gente verdadeiramente se abre para o amor, é que o amor acontece. Na pílula de sexta-feira, feliz de estar aqui, motivado por estar aqui, nós contamos uma história real, narrada na revista Seleções de 1982. Uma senhora voltava, uma dessas highways aí, da festa de batizado da sua netinha de 1 ano. E ela voltava dirigindo. História ótima, né? Ela voltava dirigindo o carro dela, era 3 horas da manhã, o carro fura o pneu. Veja bem, era uma senhora, 3 horas da manhã e não tinha celular. E ela, claro, coisa que só aconteceu com ela, óbvio, começou a pensar. E começou a imaginar o que podia acontecer. E começou a projetar as coisas. Meu Deus, eu sozinha, 3 horas da manhã, no meio dessa avenida. Vai que passa uma pessoa maldosa. E se passar um homem assim? E se passar um estuprador? Ela narra isso. E se não sei o que? Nisso que ela já estava pensando no pior dos mundos, o que acontece? Para um carro atrás dela. Um carro grande, velho e feio. Aí desce um sujeito grande e sujo. Aí ela, meu Deus. E o homem vem em direção, meu Deus, é agora. E aí o cara, e ela assim, travada no carro, e ele dá uma batida no vidrinho, né, da janelinha, dá uma batida na janela. No que dá uma batida na janela, meu Deus. Aí ele, abre. Ai, meu Deus. Sim. Olá, a senhora está precisando de alguma ajuda? O carro deu problema. Eu vi, furou o pneu. A senhora quer que eu ajude a senhora a trocar o pneu? Aham. Então vamos lá fora. Abre o porta-malas. Ai, meu Deus, me joga lá dentro. É sério. E a mulher já estava se despedindo da vida, né? Não tinha nada daquilo. É para abrir, para pegar mesmo. Pegar lá o macaco, para poder trocar, pegar o step. Ele, maior carinho do mundo, trocou o pneu do carro dela. Ela se sentiu tão envergonhada e ao mesmo tempo tão grata, que ela fala para ele, meu filho, desculpa. Ai, que vergonha. Ela fala, que vergonha, eu pensei tão mal a seu respeito. Ela, se incomode não, eu entendo, é porque eu sou dono de um ferro velho. Por isso que eu tô todo sujo assim, tava trabalhando, carro velho, né? Eu sei que a imagem é meio estranha, mas só para ficar tranquila. Não, meu filho, você me ajudou tanto. Quanto é? Imagina.
Não vou cobrar nada da senhora. Meu filho, eu faço questão, eu tenho dinheiro, eu tenho posses. E aí ele viu, poxa, alguém para trabalhar 3 horas da manhã no ferro velho e tal, devia precisar de algum dinheiro. Aí essa senhora vai e pega $400. Pô, em 1982, muito dinheiro, né? Pô, $400 e fala assim, toma, meu filho. E imediatamente ele fala, não, mas não precisa, eu não quero. Ela, por favor, eu insisto, eu vou me sentir bem, mas não precisa. E aí na hora que ele viu que ela não ia desistir, ele teve uma ideia e falou espontaneamente, vamos fazer uma coisa? A senhora pega esse dinheiro e dê à primeira pessoa que cruzar o seu caminho. E faça isso em minha homenagem. E deixe que Deus, que é conhecedor das minhas necessidades, traga para mim aquilo que eu necessito, que eu preciso. A mulher achou de uma grandeza, de uma profundidade moral extraordinária que ela não teve resposta. E ela prometeu, deixa comigo que eu faço isso. Pegou o dinheiro e botou no bolso. E foi embora. Ela estava com fome e aí ela conta que ela parou num posto de gasolina para fazer um lanche. Aí foi, pediu lá, né, um café com leite dela, né, os ovos dela lá com bacon. Aí veio uma garçonete atendê-la. E a garçonete estava grávida. E ela estava com um avental muito apertado na barriga. E ela vai e fala com a garçonete, minha filha, você não pode usar uma roupa dessa, porque ela lembrou da filha dela, estava vindo batizado, do neto. Isso pode atrapalhar a circulação. E a garçonete toda temerosa, por favor, minha senhora, fala baixo, fala baixo. O gerente daqui é tão complicado, é tão difícil ter emprego aqui. Se ele vê que, né, que só está falando alguma coisa aqui, vai achar que sou eu, não posso perder esse emprego. Mas minha filha, o bebê, diga, o que a senhora quer? O que a senhora quer? Mas seu marido, peça para ele comprar roupa. Ô, minha senhora, a gente vive uma vida tão difícil. Por favor, fala o que a senhora quer. Ela entendeu que não devia falar mais nada. Ela foi, fez o pedidinho dela e a garçonete foi fazer o pedido. Ela não pensou 2 vezes, pegou o dinheiro, botou dentro do envelope e escreveu uma cartinha. Rapidinho. Na hora que a garçonete volta com o pedido para poder entregar, toma um susto. A mulher tinha sumido e viu, né, que tinha lá um envelopinho e um bilhetinho. Minha filha, use esse dinheiro para comprar roupas novas para você e para o seu bebê. E, por favor, nem pense em me agradecer. Se você quiser me agradecer, faça o bem à primeira pessoa que cruzar o seu caminho e o faça em minha homenagem. Deixa que Deus, que sabe daquilo que eu preciso, vai saber trazer para mim aquilo que eu necessito. E assim a mulher ficou encantada com aquela estranha que surgiu do nada para poder abençoá-la. E ficou feliz. Depois de muitas noites, ela ficou feliz. E a madrugada terminou, 6 horas da manhã, estava terminando lá o turno dela. Ela larga, joga o avental e vai pegar o ônibus. Quando ela chega lá no ponto do ônibus, passa um ônibus, ela não entra. E de repente, o inverso, para um carro. E aí ela vai no carro. É porque tinham combinado o ponto do ônibus. De repente, aquele carro sujo, velho, desce um sujeito, todo maltrapilho, cheio de sorriso aqui assim, olha, amor, eu tenho uma coisa para te contar. E ela, eu também. Era o cara do ferro velho. Essa história real deu origem ao filme, né? A Corrente do Bem. Lembram de um filme? Quem é daqui? Pois é, A Corrente do Bem. Fazer o bem sem olhar a quem. O amor pelo amor. O amor que não espera recompensa. O amor que se doa. O amor que confia na providência divina. Já que nós estamos em terras americanas, dos nossos irmãos que nos recebem com tanto carinho, vamos continuar honrando a memória desse país. Nós tivemos também, na década de 50, 60, 70, as grandes visitas dos nossos médiuns queridos aos Estados Unidos. Quando Chico esteve nos Estados Unidos para poder divulgar a doutrina com Valdo Vieira, quando aconteceu um dos episódios mais delicados e controversos, né, da história da nossa doutrina, né, lá no Brasil, quando Valdo abandona toda a missão mediúnica do compromisso, depois de 17 livros que ele escreveu junto com Chico Xavier, literalmente abandona o barco, né? Ele vem com Chico, foram para Nova York para poder ficar, né, durante 6 meses e simplesmente 1 mês depois o Valdo conhece uma russa bonitona, a abandona e vai para o Japão com ela e convenceu ele a fazer uma espécie de curso de especialização em cirurgia plástica. O mais incrível dessa história é que o Chico tinha previsto que isso ia acontecer antes de viajar. O Chico vai à mãe de Valdo Vieira e fala para ela, antes da viagem acontecer, Valdo vai nos abandonar. Meu filho, não fala uma coisa, Valdo vai nos abandonar por causa de uma mulher bonita russa.
E aí o Chico, durante a viagem, que a viagem era de pinga-pinga, né? Não tinha voo direto, né? Eles pegavam lá em Congonhas, não era Guarulhos, e começaram a voar. E vai lá para Recife, vai lá para Belém, vai subindo, vinha subindo até chegar aqui. E o tempo todo o Chico falava, meu filho, vigilância. E o Valdo, Chico, você está ficando doido, Chico. Para com isso é bobagem. Cuidado, ela vai aparecer lá, meu filho. E ela é muito bonita, mas cuidado, né? Ela é encantadora fisicamente, né? Mas é um espírito trevoso que vai tentar desviar você do seu caminho. Ah, mas não deu outra. Diz que na hora que eles chegaram, eles estavam na Biblioteca Americana lá de Nova York, né, pública, ia ser lançado um dos livros da parceria entre os dois, e aí no momento dos autógrafos, eis que chega ela. Segundo as narrativas, era a mulher. Ou pelo menos o físico de mulher. Todo mundo para, o auditório para, todo mundo começa a olhar. A modelo era uma mulher russa lindíssima, né? E imediatamente Valdo olha para ela e esquece de todo o resto. É verdade, é história. Esquece de todo o resto. E aconteceu exatamente o que tinha sido previsto. Ele literalmente larga Chico Xavier. Largou o Chico, só que lembre-se do detalhe, Chico não falava inglês. Deixou o Chico sem dinheiro. Não tinha celular na época. E aí o que aconteceu? Ele pelo menos pagou 1 mês de hospedagem, com direito a uma alimentação por dia. O Geraldinho, quando conta essa história, fala uma coisa interessante, né? E é verdade, quem conheceu o Chico sabe, o Chico era gordinho, né? Essa é a nossa esperança. Ele era barrigudinho. Porque as pessoas têm imagem do Chico magrinho no final da vida, né? Ele era barrigudinho. Gente, mineiro, pão de queijo, café e tal. Uma prosinha, outra, o trem vai, né? Uai, como assim? Que essa é a minha esperança. Eu, quando entrei pra doutrina, sempre fui gordinho, era pequenininho, gordinho. Aí, assim, conheci a doutrina lá com 11, 12 anos, né? Aí vi a foto do Livro dos Espíritos, olhei para Kardec, e depois que a ficha foi caindo, espiritismo e tal, evolução espiritual, ele era gordinho, bom sinal. Tô no caminho certo. Aí eu vejo o Dr. Bezerra, era gordinho, ótimo sinal. Jesus deu um grande ensinamento aonde? Na Santa Ceia. Uau! Aí eu lembro a primeira vez que eu ouvi essa frase, a paráfrase, na verdade, né? Espíritas serão conhecidos por muito comerem. E pode ver onde tem um grupo espírita reunido, tem uma cantina boa funcionando. Impressionante. Se a gente evolui ou não, não sei, mas come. Come. Não é? Cara, come. Impressionante isso. We eat a lot. It's very good. Então, poxa, deixar o Chico com uma refeição por dia era maldade, né? Então, se ele tomasse café, não almoçava, não jantava. É sério, situação séria. Se ele jantasse, né? Vou escolher almoçar. Então não tinha café e não tinha jantar. E ele não tinha o que fazer. E ficou lá perdido, sem saber o que fazer durante 1 mês, comendo rigorosamente. E o que aconteceu? Foi chegando o 30º dia, e aí o gerente procurou não só o Chico, mas as pessoas que venciam, porque estava pago para 1 mês, para avisar ele que era o último dia, the last day. You need go out. Pay in advance or. E o Chico não tinha 1 centavo. Tinha nada. Nada. Olha, é sério. Eu tenho que ter muita fé, né? Porque assim, bate um desespero. E ele, meu Deus, e agora? Ferrou. E agora? E ele sai andando no último dia pelas ruas de Nova York, cidade pequena, né? Pequenininho, né? Um ovo. Pela rua interior aí. A rua de Nova York, com fome. Tinha emagrecido, né? Era dia de São Patrício. Então a cidade estava em polvorosa e ele estava indo em direção à igreja matriz para orar. E ele estava lá. Muito engraçada essa história. Engraçado para a gente contar, né? Ele estava lá e ele reza. O Chico contava essas coisas e ria. Aí ele, meu Deus, Jesus. Aquela vozinha gostosa dele, Jesus. Se for da sua vontade, Senhor, que eu me torne mendigo e peça esmola, eu vou pedir. Mas não é da minha vontade, não. Mas seja feita a vossa vontade, Senhor.
e eu estou aqui resignado. Ele não tinha o que fazer. Eu pedi esmola. Então, eis que acontece o amor. Do nada, uma mulher chega. Desculpa, eu conto porque eu sei do final da história, é engraçado. A mulher chega. Ele nunca tinha visto a mulher americana. Olha para ele com todo carinho e fala, hello. E o Chico fala assim, eu não sabia falar quase nada. Hello. E com a maior dificuldade do mundo, eles começam a tentar se comunicar, né? E aí ela vai falando, olha, eu sou fiel a São Patrício. E eu, durante muitos anos, tinha 3 desejos que eu pedi a ele em promessa e nunca fui atendida. E hoje, de manhã, milagrosamente, eu recebi os 3. Você acredita? Então, eu prometi a ele que, em homenagem a ele, eu ia sair pelas ruas de Nova York, perto da igreja dele. E o primeiro mendigo que eu encontrava... Cara, é sério! E o primeiro mendigo que eu encontrasse, eu ia dar a ele o que comer e o que ele precisasse. O Chico olhou. Thank you, thank you. Acha que vida de média é fácil? Vida de mestre é só KSSF. É não. Aí o Chico conta que essa senhora, que uma paciência, que ela estava feliz, né? 3 desejos numa manhã só. Uma paciência para conversar com ele. Aí puxa um para cá, outro para lá. Aí a primeira coisa ele falou, por favor, tô com fome. Foi. E ela, bora, meu filho. Mendigo, bora, meu filho. Vem, eu pago tudo pra você comer. Diz que eu tô na lanchonete. Comeu para 2 dias. Comeu bastante. E aí, com toda dificuldade, conta a história. Ela leva de volta... detalhe, desculpa, esqueci de contar essa história. Ela tinha uma limusine branca, né? Ela desce, foi isso, ela desce da limusine branca e encontra o primeiro mendigo e era ele, né? Então ela vai e põe na cabeça dela, eu sou a princesa, vou levar o mendigo na limusine. Aí põe ele dentro da limusine e leva ele no hotel, né? E aí chega lá no hotel, que é um hotel simples, mas deixa pago o restante dos 6 meses com 3 refeições diárias. E ele fica aqui desenvolvendo as suas atividades pelos 6 meses que haviam sido propostos. Aí quando estava chegando perto do 6º mês, ele troca, porque não tinha celular, não tinha dinheiro, né? Ele troca algumas diárias por uma ligação para o Brasil, que é tudo caro. E aí ele liga para uns confrades em São Paulo, que fazem uma vaquinha, compram uma passagem para ele e ele volta. E essa foi a história em que quando o Chico Xavier virou mendigo em Nova York. Mas o amor de Deus não o abandonou. Entende? Então, assim, meus amigos, histórias tem aos montes. Você deve ter a sua. Todo mundo tem sua história, não tem? Todos nós temos as nossas histórias na nossa realidade, né? Nas nossas dificuldades. Todos nós temos as nossas histórias de dor ou de tristeza em que algo gigantesco acontece. E se você não tiver, porque você não enxergou, o cego é você. Porque Deus não deixa de oferecer. O cego sou eu, porque Deus não deixa de nos mostrar. O Senhor da vida sempre nos mostra vários milagres todos os dias. Mas é aquilo que Jesus disse, né? Aqueles que tiverem olhos para ver, que vejam. E quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Porque tem gente que vê e não enxerga, ouve e não escuta. Não é? Então, muitas vezes, nós temos ao nosso redor, né, na nossa vida... Muitas vezes não, nós temos ao nosso redor, na nossa vida, todas as circunstâncias que nós necessitamos para a gente crescer espiritualmente. Gente, ninguém está reencarnado no lugar errado com as pessoas erradas. Nós, muitas vezes, lidamos de uma maneira equivocada com as circunstâncias ao nosso redor. É diferente. É diferente. Nós fugimos da responsabilidade que nos cabe. É diferente. Né? Porque é a história da porta larga e estreita, lembra? Nem todo mundo quer fazer a dieta espiritual.
Não é? Então a gente prefere ficar na porta larga. Nós falamos ontem. E aí é uma questão de livre-arbítrio. Mas quando nós nos dedicamos de verdade a fazer o caminho do bem, a trilhar a senda do Evangelho, gente, não falta recurso. É impressionante. Não falta recurso. Tudo bem que eles esperam a gente até os 49,5 do segundo tempo. Não adianta esperar que o recurso venha aos 10 do primeiro, que não vem. Se você não fizer a sua parte, não mostrar que está trabalhando, se estruturar, não acontece nada. Mas na hora que percebe que você está lá trabalhando, lutando pelo bem, né, da sua saúde, dos seus filhos, da sua família, você quer crescer espiritualmente por uma causa nobre que você abraça, você está trabalhando por algo que acredita e a verdade na sua alma, desejo sincero de servir, o recurso chega. O caso, né, do nosso querido Zé Divino, que até hoje ele é encarnado, né? O caso do Zé Divino foi exatamente esse. Ele estava junto com Maurício, um amigo, né, brincando, porque o pai de um deles tinha uma arma que era militar. E aí eles pegam a arma e começam a brincar com a arma. E acidentalmente, quando o Zé Divino pega a arma ele achava que não tinham tirado as balas, mas tinha uma. E aí começa a brincar de roleta russa. Só que na cabeça deles não tinha bala. E de repente, pum, tinha uma bala. Então foi um acidente. Mas mesmo no meio disso tudo, por algum motivo, a misericórdia divina intervém, porque nunca na história da humanidade algo semelhante tinha acontecido. E veja que o Chico já estava encarnado, psicografando, já tinha publicado obras incríveis, mas ainda assim nada semelhante tinha acontecido. De vir um testemunho que havia sido aceito como uma prova e que foi fundamental para inocentar alguém. Então, os meios que o mundo espiritual escolhe para nos auxiliar são meios que cabe a eles escolher, não são os meios que a gente quer. Esse é que é o problema, isso é que é difícil da gente entender. Agora há pouco, a gente fazia uma vibração, ainda fiz uma transmissão ao vivo ali de dentro, e conversava com algumas pessoas, né? E a gente falava sobre isso. Essa é a dificuldade de muitos de nós. A nossa cabeça é muito egocêntrica ainda. A gente enfia na mente que as coisas têm que acontecer do nosso jeito. Tem gente que é assim, eu tenho fé, desde que aconteça do jeito que eu quero. Fé não é isso, fé é entrega. Fé é aquela história do Ananias, eis-me aqui, Senhor. Isso é fé. Fé é você acreditar que a bondade divina está do teu lado e fazer a sua parte. E fazer a parte e deixar as águas fluírem. Em tudo tem que ser assim. Então muitas vezes a gente cria circunstâncias, né? Sabe aquela história, Senhor, eu tenho fé, desde que... Eu vou ter fé. Desde que aconteça X. Tomara, se fulano casar comigo, eu prometo que... Então, assim, a gente ainda tem uma relação com Deus muito infantil, né? Muitos de nós negociam com Deus como se a gente estivesse numa feira livre. Escambo, troca. Olha, tem banana, eu te dou isso. Olha, o negócio é o seguinte, se você me der 2 cachos de banana, eu troco e te dou assim. Gente, até hoje você tem no Brasil, em várias partes do mundo, muito simples. O negócio é o seguinte, coitado da estátua de Santo Antônio, né? O negócio é o seguinte, se eu não arranjar um cara bacana pra casar, eu não te desviro, vai ficar de ponta cabeça. E é sério isso, e você tem as estátuas lá de Santo Antônio de ponta cabeça. E eu só vou desvirar quando arranjar um namorado bacana. Ou uma esposa legal. Eu fico imaginando, deve ter gente que desvira na hora que conhece, de repente, no meio do casamento, volta de novo, né? Ô, Santo Antônio! Ai, onde ele estiver. Então, assim, não pode, né, gente? Não pode. Essa relação infantil com o mundo espiritual já passou. A gente não pode, nós temos que amadurecer. Peraí, que história é essa? Quer dizer, olha que loucura, isso é muita loucura. Caramba, a gente recebe a vida. Presta atenção nisso, vida. O que é a vida? Você recebe a vida. A gente tem condições de estar aqui, numa condição de lucidez extraordinária, de ter uma existência na Terra, mais uma. Uma família, boa parte de nós, com condições mínimas de sobrevivência. Mas a gente tem todas as circunstâncias, pelo menos, para se esforçar para ser melhor. E você vai barganhar com Deus? Eu vou barganhar com Deus? Barganhar com Deus? O negócio é o seguinte, se eu alcançar essa graça, eu rezo 3 Ave Maria. Ou então eu vou no centro durante a semana toda e vou fazer 3 tarefas diferentes. Quer dizer então que se a graça não for alcançada, só por ter nascido já não vale a pena fazer todo o restante?
Entende? Então essa mente pequena nossa ainda, ligada à matéria de uma infância espiritual, meus amigos, é que muitas vezes nos impede de ver de como a luz já é presente nas nossas vidas. Não é que a luz tem que vir, ela já existe, a gente é que tem que enxergar. O amor já existe. O amigo espiritual ele utiliza uma expressão muito interessante. Imagina um blackout. Você está no seu quarto e você tem... Como é que chama? Aqui é blackout também? Para lá, né? Você tem um blackout lá no quarto, então está tudo escuro. 11 horas da manhã, um sol enorme lá fora, né? Um dia bom de sol aqui na Flórida. Só que de repente para você está o quê? Você fala, acho que é 3 da manhã, né? Tá tudo escuro. Tudo escuro. Você fala, tá escuro. Volta a dormir. 2 horas da tarde, se você não olhar no relógio, tá escuro, volta a dormir. Quer dizer, tem um sol enorme do teu lado, mas como existe um blackout, você acha que está escuro. Então, a luz já existe. Tem que tirar o blackout, tem que abrir a janela, é o nosso caso. Então, o recurso espiritual ele está ao nosso redor, ao alcance de todos. A gente vê assim pessoas que julgam outras especiais, é muito engraçado isso, né? Não sei se acontece com vocês. Imagina, não deve acontecer nunca, né? Às vezes você fala assim, vou no centro, e tem gente que fala, não, bora junto? Não, vou não, tô cansado. Bora, rapaz, bora lá na fraternidade. Não, na semana que vem eu vou. Não, rapaz, bora lá, eu não gosto, não acredito nisso. Não tá. Mas já que você vai, põe meu nome lá. Mas você não acredita? Não. Assim, põe lá, just in case. Please. Entendeu? Põe meu nome lá. Então, assim, às vezes a gente acredita muito mais na luz do outro e esquece a nossa luz. Para poder pensar como isso é sério. Essa fala do Cristo, deixai brilhar a vossa luz, ela é muito importante. Porque é só assim que o amor nos transforma. Quando a gente descobre que o amor já existe em nós. Que a gente fica mendigando o amor dos outros porque a gente desconhece o amor de si. A maioria de nós, meus amigos, está com saudade de si mesmo. Uma vez um amigo espiritual num tratamento comentou com uma paciente, uma senhora maravilhosa, trabalhadora do evangelho, caridosa demais, excelente mãe, esposa, mas estava numa tristeza que ela não sabia explicar o que era. Aí ele foi, deu um sorriso e falou assim, minha filha, você não notou nada não? Ela o quê? Você não está com saudade não? Ela de quem? De você mesma. A sua alma está sentindo falta de si própria. Porque tem gente que olha para todo mundo, mas não olha para si. Não cuida de si. Não desperta o próprio amor por si. Não deixa sua luz brilhar, irradiar. A gente admira a luz do outro. Nossa, que linda a palestra do fulano. Nossa, que lindo esse livro espetacular. Meu Deus, que maravilha essa mensagem de Joana. Que maravilha. Isso é lindo, mas a mensagem de Joana, o brilho é dela. O livro que André Luiz escreveu, o brilho é dele. O que Emmanuel falou, o brilho é dele. Então, assim, é legal a gente ser planeta, mas chega uma hora que a gente precisa aprender a ser estrela e construir a nossa própria luz. Receber a luz do outro é fantástico e nos estimula, mas só quando a gente vive sem medo, dá a cara a tapa, sem receio, a nossa própria luz vai sendo gerada, construída e criada. Então não tenha medo de viver. Não tenha medo de passar por uma dor, por uma tristeza, por um sofrimento. Porque quando a gente não tem medo, meus amigos, a bondade divina nos acessa com mais facilidade, entende? É tão interessante isso, né? Esses casos de relacionamentos eu acho que são os mais engraçados, assim. E ao mesmo tempo muito graves, né? Porque quando a gente não se dá bem nas relações, ai, quantos rolos ocorrem, né? E aí você vê de tudo, tem de tudo, né? Você tem um sujeito que está lá solteiro, né? Está lá choramingando, eu queria tanto encontrar uma pessoa para amar tanto, né? Ainda tem um sujeito que fala assim, eu queria tanto encontrar a minha alma gêmea. Aí os amigos espirituais falam assim, gente, do jeito que a situação está feia, se você arranjar uma alma prima, tá de bom tamanho.